a todos los que están conectados a través del Muito boa satélite tarde a Amazonas. todos os que estão conectados E o através do satélite satélite Eutelsat 8. Amazonas e o satélite Eutelsat E 8, também Eutelsat 8, allá donde se e encuentra também el lá misionero Miguel Bermúdez onde se Marín, encontra o missionário Miguel e Bermudes todos os Marim, ministros e todos com os suas ministros e congregações suas congregações que estão hoy, reunidos viernes hoje, 21 de sexta, 21 de junho deste ano deste ano de 2024. Temos el tema Temos o la tema visitación a de Dios, visitação de Deus, la más grande a bendición, maior bênção, que foi el domingo pregado 30 de domingo junio 30 de junho de 2013 em San Salvador, em San Salvador, El Salvador. El Salvador. Nuestro hermano William allí O nosso leyó irmão William lá la escritura de deixou a San escritura de Lucas, São capítulo 2, Lucas, capítulo 2, verso 11 en versículo adelante, 12 donde em dice: diante, onde diz: Aconteció E después aconteceu, que él iba a la ciudad depois que que se ele llama ia à Naín, cidade que se chama e Naim, iba com ele muitos e de ia sus com ele discípulos muitos de seus y una discípulos gran multitud. e uma grande Quando multidão. chegou cerca de la puerta Quando chegou de la perto da ciudad, porta da he cidade, aquí que llevaban eis a que enterrar a levavam para enterrar um hijo defunto, único de su madre, filho único da sua la mãe, cual era ao qual viuda, era y había viúva, con ella mucha gente e de la havia com ciudad. ela muitas Quando pessoas o da Senhor cidade, la viu, e quando o se Senhor a viu, compadeceu se dela, compadeceu e lhe dela, dijo: e lhe disse: No llores. Não chores. Y acercándose, E se aproximando, tocou el tocou no féretro, féretro, y los que lo llevaban e os se que o levavam detuvieron. pararam. Algo sintieron allí esos que llevaban Alguma coisa, aqueles que levavam féretro. o féretro sentiram, eles sentiram alguma coisa. Quando ele tocou ali no esquife, no féretro, no caixão, eles pararam, ele não precisou falar nada. Lo tocó. Ele apenas tocou. ¿Recuerdan cuando lo tocó Lembre el manto? que quando ele Aquella tocou mujer con flujo de sangre no manto, aquela mulher com fluxo de sangue, curaba, y vean, ela decía, "Si não tan não solo se puedo curava, mas tocar ela el dizia: borde de se su eu apenas vestido". puder tocar a orla do seu vestido, serei curada. Hay algo con el toque. Tem algo como o toque do Senhor. Ahora vean, Agora el toque vejam del Señor, o toque do Senhor, además de allí, além dali, vê-lo, algo tangible, algo tangível, también es por fe. é também pela fé. Tocar al Señor Tocar por fe, o Senhor por fé, creyendo, basando su crendo, fe baseando a sua fé em sua en vinda, como lo fue. como foi na primeira vinda do Senhor. No se puede tener fe si no hay en qué Não basarse. pode ter fé se não tiver com que se basear. A primeira vinda do Senhor, para obter o novo nascimento e obter o corpo teofânico da sexta dimensão, era preciso crer no cumprimento da primeira vinda do Senhor. Por isso ele perguntou: quem dizem vocês ser o Filho do Homem? Veja, é preciso conhecer quem é esse do qual Deus está cumprindo essa profecia. Basear a fé nessa promessa. E quando Deus a cumpre, então já vem a ser essa palavra vivificada, vindicada, e então vem a ser uma realidade. E tudo que é escolhido de Deus, com fé, pede, baseado nessa promessa, Deus o dará. Agora continua dizendo: e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Então ele se incorporou, que estava morto, e começou a falar, e o deu à sua mãe. Veja, ele não orou, mas ele falou a palavra. Ali ele escreve, ou desenha uma estrela de Davi. Nessa outra Bíblia, desenha uma estrela de Davi no capítulo 16, paralelo, porque vai em cima no capítulo 14, 13, 12 em cima. Aí ele escreve Deuteronômio 18, 15 ao 18, Êxodo 3, do 7 ao 12, 3, 15 ao 22 e o versículo 4. Versículo 16 do capítulo 7 continua dizendo: e todos tiveram medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e se estendeu a fama dele por toda a aldeia e por toda a região do entorno. E ele escreve ali profeta, e na outra Bíblia, a visitação de Deus, a maior bênção. Pode se sentar, por favor. Nos diz
Na mensagem, o da espada na boca, pregada 2 de março de 1980, em Cayey, Porto Rico, diz: nessa tem um corte aí de símbolos, e estes símbolos são feitos uma realidade em cada tempo, e para o tempo em que nós vivemos, todos os símbolos desse tempo, Deus os faz uma realidade, e com que seus filhos entendam o cumprimento desses símbolos, porque para os filhos de Deus, o entender o cumprimento desses símbolos vem a ser alimento espiritual para suas almas, porque toda palavra que sai da boca de Deus é pão espiritual, porque não só de pão vive o homem, senão de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, toda palavra que sai da boca de Deus é pão espiritual para a alma dos escolhidos, e a mensagem final de Deus é uma mensagem que Deus tem para ser pregada nesse tempo, por toda a eternidade. É pão espiritual para todo filho de Deus, porque é a espada de 2 gumes, a espada do rei. Estamos no tempo na qual essas coisas têm que ser feitas uma realidade. E ao ser feita uma realidade para os filhos de Deus, então o que recebe o profeta em nome de profeta, mercê de profeta recebe. Recebe todos os benefícios para o qual esse profeta veio. São Mateus 10, 41. E Deus tem muitas pessoas nesse tempo para receber todo o benefício do ministério do Senhor em sua vinda, no último profeta que Deus terá nessa terra. Que todos recebam o benefício do trabalho que fará a espada de 2 fios do rei. Agora lembrem, no livro dos selos, nos diz, o irmão Branham orando no 7º selo, e já para terminar, a pregação do 7º selo, porque antes ele tinha dito que tinha caído em sua mão, porque veja aqui, na página 470 diz, tinha as mãos assim erguidas, de repente caiu algo na minha mão, agora eu não sei, não posso dizer, talvez eu estivesse dormindo, eu não sei, eu estava como fora de mim, eu não sei, se foi uma visão, não posso dizer, a única coisa que eu posso dizer é que foi quando chegaram aqueles anjos, então caiu isso nas minhas mãos, e eu levantei a visão para ver, e era uma espada. Tinha um punho de marfim muito belo, e a guarnição era de ouro puro, e a espada mesma era como de cromo, como prata, brilhante, e tinha um fio tão tremendo, e pensei, isso é muito bonito, e cabia perfeitamente em minha mão. Então eu me dei conta e disse, mas eu sempre tenho tido um temor dessas coisas, uma espada. Pensei, o que eu vou fazer com isso? E nesse momento uma voz trovejou por todo o cânion e fez rolar as pedras e disse, essa é a espada do rei. Então voltei a mim. Agora, se tivesse dito a espada de um rei, então seria diferente, mas ele disse a espada do rei. Só tem um rei, e a Deus, ele só tem uma espada, a sua palavra, com a qual eu vivo, e que Deus me ajude a trazer santa vestidura, e com a sua palavra aberta aqui, é a palavra. Amém. Agora passamos à página 479 do livro dos selos. Ele orando disse, uma parte aqui já no final da página 479, depois, Senhor, te rogo que me ajudes, eu estou começando a decair, eu sei que meus dias sobre essa terra já não podem ser muitos, te rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que se eu possa levar a mensagem até onde me ordenaste levar. Depois, quando me chegue o tempo, quando já chegue ali no rio e chegue as ondas,
ó Deus, concede que eu possa entregar essa espada a outro que seja honrado e que leve a verdade. Agora, vocês veem? Esse outro é aquele do qual ele estava preparando o caminho, o qual é a palavra sendo falada no cumprimento da visão da carpa. Lembrem que o mais importante, o maior que Deus faz no meio da raça humana é o milagre de abrir o entendimento, as escrituras do programa que Deus está realizando de era em era e de dispensação em dispensação. Não tem outro milagre maior que o abrir os olhos espirituais a uma pessoa. Esse é o milagre no qual Deus está realizando, embora que também tem milagres físicos que esses vão se entrelaçando e já vai chegar o momento onde já vai ser sem limites, onde o poder de Deus em toda a sua plenitude estará manifestado nesse tempo, onde esse ministério já terá chegado na parte culminante, onde o irmão Branham foi e viu ali tudo o que estava se realizando. Agora vejam, o irmão Branham estava refletindo, tipificando a esse mensageiro, esse ministério que estava ali na grande carpa catedral. É um mensageiro vivo, porque não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. E consequentemente ele foi transportado a esse tempo. Ele foi transportado a essa atividade onde já estava tudo sendo realizado, ou seja, tudo estava estabelecido por esse ministério, porque é Deus operando por meio desse ministério, colocando tudo em posição para chegar a essa parte culminante, onde ele disse: quando tu vejas essa mulher sair, ou seja, ele viu ali um sinal importante. Portanto, esse que estará vendo aquela mulher já saindo de lá, é porque ele está dentro, ministrando nesse momento. Porque a ver sair não fica dentro, mas a ver ela sair empurrando a maca. E esse mistério ele nos dará a conhecer, não vai dizer como funciona e nem como Deus estará realizando nesse tempo essa revelação tão grande da vinda do Senhor a essa igreja mundial que tem estado esperando, porque apenas Ele está se revelando apenas para aqueles que o esperam, para aqueles que serão transformados e raptados. Eles estão vendo nesse tempo final, recebendo a fé de rapto, a fé para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Todo aquele que não está ouvindo a mensagem, a revelação do sétimo selo, não vai ao rapto. Simples assim. E você vai dizer: mas o que ele faz é ler, o que ele faz é esquadrinhar e ler a Bíblia e as mensagens de irmão Branham e as mensagens de irmão William, porque tudo que esse homem, esse profeta está falando é a vindicação do que foi falado por esses profetas, e ele é o cumprimento dessas escrituras, ou seja, a apresentação dele é a mensagem dele é tudo o que os profetas falaram dele, e vai estar pondo estará pondo na posição correspondente tudo o que foi falado nas Sagradas Escrituras e também pela mensagem do reverendo William Branham e também pela mensagem do Dr. William Souto Santiago. Agora, você vê que nessa mensagem que nos fala, vamos aí a um lugar onde nos fala mais amplamente disso na mensagem O Monte de Sião, que foi pregado 21 de dezembro de 1986 em Cayey, Porto Rico. Diz: os que perseguiam sempre aos escolhidos foram os que ficaram em uma era que já tinha passado, e o seu mensageiro já tinha terminado o seu trabalho. Sempre os perseguidores foram os que ficaram antiquados, ficaram em uma era já passada, ou em uma era ou dispensação que já terminou, e ficam dizendo: nós temos como mensageiro fulano de tal. Vê
o que está acontecendo agora. Se fechou a dispensação da graça. E muitos estão falando, como aconteceu no tempo do irmão Branham, o sétimo anjo mensageiro se foi. Muitos dizem, o nosso mensageiro é o irmão Branham, William Marion Branham. E se foi aquele no qual Deus estava trazendo as boas novas, tudo correspondente àquela Maria espiritual, para que recebesse essa fé, para que ela, e por meio dela, estaria dando à luz esse filho prometido. Veja, muitos ficaram e disseram, não, o nosso mensageiro é William Soto Santiago, e ficam nessa dispensação que se fechou. Mas tinha uma promessa de um sobe aqui, e muitos deles falam, não, nós estamos na era de pedra angular, nós estamos na dispensação do reino, mas para estar na dispensação do reino e na era de pedra angular, é preciso entrar pela porta, pelo cumprimento da segunda vinda do Senhor. Simples assim. E como não creem, o cumprimento da segunda vinda de Cristo, neste jovem carpinteiro, então, não estão nesta nova era e nesta nova dispensação. Aconteceu assim 2000 anos atrás. E a história hoje se repete novamente. Agora, veja, continua dizendo, mas esse foi o mensageiro dessa era, onde eles ficaram. Mas o seu ministério já terminou e essa era já ficou para trás. E essas pessoas ficam então formando problemas aos que ficam e problemas e aqueles que seguem adiante no programa divino, numa nova era, uma nova dispensação, com o novo mensageiro que traz as boas novas para recolher os escolhidos dessa nova era ou nova dispensação, que começa esse mensageiro com a mensagem que é dada a eles para esse tempo. Cada mensageiro trouxe a mensagem, tudo correspondente a essa era, e quando Deus terminou com esse mensageiro, se vai. Por isso Deus o leva. Quando ele diz, eu fui enviado da presença de Deus para trazer essas boas novas. Vê? Ele estava cumprindo ali um trabalho. Trouxe as boas novas e se foi. E quanto mais rápido eu dei, mais rápido eu vou ir. E deu as boas novas e se foi. Como vão colocar ele como que deixou o trabalho incompleto? Como ele se foi? E depois fala que aquele que ele está trabalhando ali na sexta dimensão não se trabalha. Ali vai para descansar. Porque os santos não morrem, mas que estão descansando, dormem dos seus trabalhos aqui nesse planeta Terra. Do qual vamos ver se encontramos também essa partezinha ali, que nos fala disso. Retornaremos novamente a essa mensagem que estamos lendo. Vamos ver aqui, nessa mensagem, a importância de conhecer as promessas de Deus para o nosso tempo, pregado 12 de novembro de 2014 em Assunção, no Paraguai, nos diz, tem muitas pessoas, mas a que nós mais gostamos, corrijo, tem muitas promessas, mas a que acho que gostamos mais é a da transformação. Por que da transformação? Porque os que vão ser transformados vão estar vivos, vão ser transformados sem ver a morte. Mas se tiver que ir, então gosta da ressurreição dos mortos em Cristo, porque vai ser ressuscitado em um corpo imortal, incorruptível e glorificado. Não tem problema se tiver que ir. O único que sim vai até ali. Chegou o trabalho na obra do Senhor e, consequentemente, a recompensa não cobre o tempo que você esteja no paraíso. Vê, a recompensa cobre o tempo em que você tenha vivido na terra e tenha trabalhado na obra do Senhor. E Ele nos falou na mensagem também, identificado por sua obra, que foi pregado 8 de julho de 1984, nos diz, o primeiro mensageiro já se foi de férias para o paraíso, onde está descansando ali. E aí tem quase 2000 anos ali de férias, mas segundo a notícia que nos chegaram de lá, querem voltar para cá, porque já tem muito tempo de férias ali, e eles não trabalham, nem dormem, nem comem, nem cansam, e eles parece que querem estar de novo aqui, para estarem nos trabalhos aqui, nas quais também nós já estamos. Quantos querem férias? Vocês realmente
entenderam plenamente as palavras que foram faladas nessa manhã. Lembrem que quando se vai lá, pois como nos falava, com certeza nos coloca para falar as pessoas, e se é um ministro mais, e se é um profeta, muito mais ainda, como colocaram irmão Branham ali no alto. E ele disse, por que me colocam aqui, nesse lugar alto? Ele diz, porque ali na terra tu foste um líder, vê? E ali estão também dando a eles tudo o que eles trouxeram aqui, falam ali, e podem falar e tem essa conversa ali, porque veja, estiveram falando ali com o irmão Branham quando ele ia, nas ocasiões que ele ia, e se via que ele falava com eles, mas lá não se trabalha como aqui, que a pessoa se levanta cedo e vai ao trabalho, vai ao trânsito, quem vai de carro para ir em direção, dirigindo para o trabalho, pega o trânsito e depois tem o almoço, tem que ir comer. Veja, todos esses afãs ali não tem. Agora o nosso irmão William continua dizendo, quantos querem continuar trabalhando na obra de Deus para esse tempo? Mas o que há é mais trabalho para todos nós, começando por mim. Assim que as férias ainda não me aprovaram e não poderei ir. Veja, por ali, por aquele tempo, ele dizia, eu perguntei ao Senhor se não tem mais nada ou se tem mais alguém. E ali tem que achar exatamente como ele falou ali, porque, vejam, que Deus não tinha revelado ainda ali para ele esse mistério do sétimo selo abertamente, senão que ele entendeu, compreendeu, naquele momento, que estava em uma parte onde Deus não estava mostrando essa outra parte, essa outra etapa, onde seria uma nova era e uma nova dispensação. Tudo o que ele nos falou estava mostrando o que seria essa nova dispensação. E nesse momento ainda não tinham dado as férias. Mas veja que em 2017 diz, já tinha chegado o tempo para eu ir e eu pedi mais tempo. Veja, ele falou que já era o tempo. Ele disse que o tempo já se cumpriu. Ali já tinham aprovado essa parte. Mas veja, ele pediu mais tempo para que assim a vinda do anjo forte com título de propriedade, clamando, como quando ruge um leão e 7 trovões emitindo as suas vozes, entregando este título de propriedade a esse homem que clama que o tempo não é mais. Vejam, se não tivesse acontecido isso, então a noiva teria passado pela grande tribulação. Mas veja como Deus tinha tudo guardado em segredo para que o inimigo não atrapalhasse e nem interrompesse o programa do cumprimento do sétimo selo. E ele depois pede mais tempo, e vejam como o Espírito Santo ali estava nos falando através deste novo instrumento, dizendo que o tempo não seria mais, que a dispensação da graça tinha chegado ao seu final e estava começando uma nova dispensação. Esse profeta mensageiro dispensacional é o profeta da dispensação do reino, no qual disse que o tempo não seria mais. O tempo já para buscar misericórdia no trono, no céu, esse tempo já tinha terminado, porque esse assento de misericórdia tinha mudado para juízo. E onde ele estivesse, nesse planeta Terra, se manifestando como leão da tribo de Judá, aí nesse novo propiciatório estaria dando misericórdia aos escolhidos de Deus, e é onde único que eles poderiam encontrar misericórdia. Agora vejam que tudo isso é por revelação. Uma pessoa não pode, por conta própria, fazer com que Deus lhe mostre, tentar que Deus mostre a revelação e o cumprimento do sétimo selo, a menos que seja pelo Espírito Santo abrindo-lhes as Escrituras através de um profeta. Não tem outra forma. Agora vejam que já deram a ele a aprovação para isso, e foi. Agora vamos continuar aqui na mensagem que estávamos lendo no início, intitulado. Vamos ver o tema aqui, para refrescar-nos um pouquinho mais a memória, o da espada na boca, onde nós paramos ali, onde diz, vamos ver,
Vê se eu consigo rapidinho. Aqui está. Diz: encontramos através da palavra de Deus que no livro do Apocalipse, no capítulo 15, tem um grupo grande de pessoas, uma multidão que ninguém pode contar, aos quais receberão também o benefício do mistério, do ministério do Senhor em sua vinda. Nos diz Apocalipse capítulo 15, versículo de 1 em diante: vi no céu outro sinal grande, admirável, 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas se consumavam a ira de Deus. Vi também como um mar de vidro misturado com fogo, e aos que tinham alcançado vitória sobre a besta e a sua marca e o número do seu nome, em pé sobre o mar de vidro, com as harpas de Deus, e cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são teus caminhos, Rei dos santos. E o irmão William dizia: aqui podemos ver que este grupo de pessoas que ninguém podia contar, porque é uma multidão que ninguém podia contar, cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, e reconheceram o Senhor como Rei dos santos, porque os seus santos já haviam coroado como Rei deles. Agora vejam, isso foi o que nos disse na página 134 do livro dos selos. E notem, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está no nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Já nesse momento aqui que nós lemos, os santos já o coroaram como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Continua dizendo: portanto, ele era Rei dos reis. E essa multidão que ninguém podia contar, assim como os santos do Senhor reconheceram como Rei dos reis e Senhor dos senhores e o coroaram, esses também o reconhecem como Rei dos santos. Então eles têm o cântico, têm a mensagem de Moisés, têm a mensagem do Senhor para esse tempo. Agora vejam, nessa mensagem, vamos ver aqui algo muito importante, onde ele nos diz: no que estávamos lendo. O qual, esse no monte de Sião, desta mensagem onde nós paramos ali, diz que fôssemos ao livro dos selos para ver o da espada. Veja, continua dizendo aqui nessa mensagem, diz: esse é o único porta-voz e portador desta nova mensagem, e é o único que pode ser uma nova era ou dispensação. Fora dessa pessoa, desse mensageiro, nenhuma outra pessoa está ordenada para trazer uma nova mensagem e estabelecer uma nova era ou uma nova dispensação. As demais pessoas que queiram pregar a nova mensagem que corresponde a uma nova dispensação, uma nova era, têm que receber do mensageiro que Deus envia para realizar esse trabalho. Qualquer um que tente fazer de outra forma se encontrará contra o programa divino e se encontrará em uma era que já passou, uma nova dispensação que já passou, perseguindo ao mensageiro que traz a nova mensagem e estabelece a nova dispensação ou nova era. Assim é que acontece sempre com as perseguições. São os que ficam atrás, que são influenciados por um ou por mais líderes religiosos que não lhes agrada a forma do novo mensageiro de uma nova mensagem.
ou seja, líderes religiosos, ministros, homens, mulheres, todos, qualquer pessoa que influenciam, ou seja, que venha a ser uma influência às outras pessoas. Assim que sempre acontece com as perseguições, são os que ficam para trás, que são influenciados por um ou mais membros religiosos, que não lhes agrada a forma do novo mensageiro e de uma nova mensagem. E então eles começam a procurar faltas e dizer: não, esse é o novo mensageiro, não é esse o novo mensageiro, e essa nem é uma nova mensagem. E eles tentam evitar que o povo saia da era que já passou, e então começam a dizer: o mensageiro não é esse que apareceu, mas esse outro. Veja, a mesma coisa que está acontecendo agora. Quando Deus está cumprindo o que Ele prometeu, vejam, se colocaram a combater o que foi profetizado, o que foi falado, e quando Deus vem realizar isso que foi falado de que aconteceria no fim do tempo, então diz: não, é que não pode ser isso. É muito simples, não pode ser. Mas vejam, Deus escondeu o mistério da primeira vinda do Senhor em um jovem carpinteiro de Nazaré. Ninguém pensaria, imaginaria que da primeira vinda do Senhor, o cumprimento da primeira vinda do Senhor, Ele iria realizar e cumprir num jovem carpinteiro. E Ele disse: e se em sua segunda vinda Ele cumprir igual, vocês creriam? Se não estão crendo agora, no tempo de Jesus, se tivesse vivido lá, também não teriam crendo. Embora eles digam que se tivessem crido em Jesus, a atitude que você toma agora, está assumindo agora, é a mesma que teria feito em qualquer tempo que Deus teria manifestado. No tempo de Moisés, você estaria na fila de Datã, Abiram, em Coré. Simples assim. Qualquer um que tente fazer de outra forma se encontrará contra o programa divino e se encontrará em uma era que já passou, ou uma nova dispensação que já passou, perseguindo o mensageiro que traz a nova mensagem e estabelece a nova dispensação, uma nova era. Assim é que sempre acontece com as perseguições. São os que ficam atrás, que são influenciados por um ou mais líderes religiosos que não se agradam da forma do novo mensageiro e a nova mensagem. E então eles começam a procurar faltas e dizer: não, não é esse novo mensageiro e nem essa é a nova mensagem. E eles tentam evitar com que o povo saia da era que já passou, e então começa a dizer que o mensageiro não é esse que apareceu, mas esse outro. E o que mostra é o que já tinha terminado o ministério, e essa mensagem já tinha terminado. Vê, é que agora ele está mostrando: não, o nosso mensageiro é esse, William Souto Santiago, esse é o mensageiro, não pode ter mais outro, nenhum mais, não pode ter mais nenhum. Tudo está se cumprindo conforme ao plano divino, vê? Porque foi assim na primeira vinda do Senhor. Não falaram lá: nós temos a Moisés. Vê, aqui ele pode dizer: nós temos o nosso irmão William Souto Santiago. Todos temos a mensagem dele, todos temos a mensagem do nosso irmão Branham, todos temos a mensagem dos profetas, mas hoje temos todo o cumprimento do que eles falaram, nós temos hoje. Que bem-aventurança tem os escolhidos de Deus nesse tempo final. Tem o tudo em todo, o todo em tudo, porque Ele é o que está no meio dessa igreja. Portanto, Ele tem tudo. E eles tentam evitar que o povo saia da era que já passou e começam a falar: o mensageiro não é esse que apareceu, mas esse outro. E o que mostram é o que já tinha terminado o ministério. E essa mensagem já tinha terminado, e esta mensagem pode ser apenas usada corretamente pelo novo mensageiro para mostrar ao povo as coisas que esse mensageiro passou e tinha dito da nova era ou dispensação que estava por restar. O único que pode pegar a mensagem de toda a Bíblia, dos profetas e do seu precursor e do arcanjo Gabriel, das boas novas, é esse mensageiro dispensacional, o mensageiro da dispensação do reino. Toda pessoa que se levante para estar fazendo estudos bíblicos e falando, e mais aqueles que põem a suave também, tremendo problema se meteram, porque vejam, o único que estava ordenado e o único
que em uma ocasião desceram, baixaram o assovio suave no lugar que estava apresentando o irmão William. Ele falou: não baixem, enquanto eu estiver falando. O Silva apassível estava identificando esse mensageiro que viria em um momento fazer essa mudança de dispensação. Já estava realizando esse entrelace dispensacional na frente do povo todo. Deus estava cumprindo uma promessa muito, mas muito grande. E ele dizia: quando esteja falando, aquele que coloque o silvo e não tire. Mas quando tu fores falar, no momento que tu fores falar, pois baixa um pouquinho, e quando tu cale, sobe o áudio. E toda vez que tu queira parar e falar, assim que faça. Mas tudo isso, veja, Deus cumpre de uma maneira tão simples, que não estava se falando de como Deus estaria realizando e cumprindo essa promessa, porque se Deus ficasse a falar no meio do reverendo Abraão, que viu e ouviu no cumprimento da visão da carpa, a terceira etapa, quantos imitadores teria se colocado? E a pessoa deixa assim, veja, tem pessoas que colocam o silvo para falar. Veja isso tudo, veja, imitadores. E o que eles seguem, eles são mais imitadores ainda. A pessoa tem que ter nesse tempo final muito, mas muito cuidado, porque caem então nessa posição de imitadores. E como tem escrituras que tem que se cumprir, cuidem-se de não preencher os requisitos desses imitadores, dos Ananias e Safira, dos Judas, vem? A pessoa tem que se cuidar disso tudo, não preencher esses requisitos, e muitos já estão preenchendo em todas essas partes, em todas essas facetas. E o que mostra é o que eu estou lendo. Toda vez que eu volto, eu leio como que uma ou duas orações antes para estar entrelaçando. E os que mostram é aquele que já tinha terminado o ministério, e essa mensagem que tinha terminado, e essa mensagem pode ser usada apenas corretamente pelo novo mensageiro para mostrar ao povo as coisas que esse mensageiro tinha dito da nova era ou dispensação que estava nessa era. É o único que pode tomar essa mensagem e dar ao povo na forma correta para uma nova dispensação. Não para levar a uma dispensação, a era que já passou, mas para mostrar que o mensageiro anterior a ele já tinha falado desta nova mensagem que viria, deste novo mensageiro e das pessoas que receberiam essa nova mensagem e entrariam a uma nova era ou uma nova dispensação. Não é que o mensageiro passado falou não sirva, mas que tem que ser pega da forma correta quando se usa em outra era ou em outra dispensação. Se toma e se mostra o que foi falado para a pessoa, uma nova era ou uma nova dispensação, e com isso se mostra que era uma promessa divina o que está acontecendo para a pessoa que estão vivendo em uma mudança de era ou de dispensação. O único que pode tomar a mensagem do reverendo William Branham, e a mensagem do reverendo William Branham e a mensagem que ele nos trouxe o arcanjo Gabriel, nosso amado irmão William Soto Santiago, é esse profeta dispensacional, no qual Deus está cumprindo a sua vinda. Simples assim. Agora, você vê, continua dizendo onde nós paramos na mensagem. Vamos ver aqui. O da espada na boca. Continuamos aqui. Estava lendo lá e aqui. Vamos continuar aqui. Diz: o ministério do primeiro Moisés, o ministério de Moisés pela primeira vez, está, mas também está o ministério de Moisés por segunda vez, conforme Apocalipse capítulo 11. E eles terão o cântico, a mensagem do segundo Moisés, do ministério de Moisés, operando por segunda vez, porque com esse ministério é que Deus trabalha para os 144 mil também, para os 144 mil hebreus. É o ministério de Moisés e o ministério de Elias. Esse é o ministério do Senhor, é o ministério do Messias. Esse é o ministério do Senhor em sua vinda, conforme a ordem da sua vinda, operando em um ser humano, em um dos filhos de Deus que viverá sobre essa terra,
que terá sido predestinado para esse propósito. Ele não vai ser o Senhor, ele não vai ser Elias, ele não vai ser Moisés, mas nele vai estar esses ministérios operando para o benefício de todos os escolhidos, do leste ao oeste, desde o oeste até o leste. Portanto, todos os santos do Senhor, quando reconhecem e veem a vinda do Senhor, e o reconhecem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o coroam como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eles não estão fazendo isso com o instrumento que Deus tem, mas eles estarão fazendo isso com o Senhor, o qual é Espírito, ao qual eles reconhecerão manifestado em um corpo de carne humana. O que eles coroam é o Senhor, que é Espírito, mas que para ser coroado tem que tomar um corpo de carne humana, porque um Espírito não pode ser coroado. Para o Senhor ser coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por seus santos, tem então que em sua vinda se encarnar em um dos escolhidos, em um dos filhos de Deus, os que estejam vivendo nessa terra, o qual é apontado pela palavra de Deus como um profeta, como o último dos profetas, como um Benjamim dos profetas. E através da sua manifestação em carne humana, o Senhor vai estar cumprindo a sua segunda vinda e vai estar se manifestando, trazendo na sua boca a espada aguda de 2 fios, a palavra de Deus para o tempo da vinda do Senhor, a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, a mensagem da terceira dispensação. Isso é o que foi prometido na palavra de Deus, e isso é o que Deus vai estar fazendo nesse tempo final. Isso é o que os filhos de Deus estarão vendo Deus fazer, e eles vão se regozijar quando vejam Deus fazendo essas coisas que Ele prometeu fazer nesse tempo final. Que Deus abra os olhos de todos os seus filhos nesse tempo final, para estar à expectativa, olhando e vigiando, para ver o Senhor e sua vinda com uma espada aguda de 2 gumes, de 2 fios em sua boca, que é a espada do rei na boca do rei, a espada de Deus na boca do rei. Que Deus continue abençoando, e o tema desta ocasião, neste tempo final, que permita todos os filhos verem, que permita verem a espada de 2 fios na boca. Agora, nessa mensagem também, intitulada Deus difere a sua ira, pregado 12 de julho de 2012 em Cayey, Porto Rico, diz: em alguma ocasião falarei mais claro a vocês desses problemas de saúde que entraram a raça humana lá no tempo de Adão e Eva, e de onde vieram esses problemas, como entraram a raça humana e como entrou a morte à raça humana. Com mais detalhes veremos isso. Hoje estamos aqui no estudo bíblico, amanhã também, pois os domingos são estudos bíblicos, a escola dominical, em todas as igrejas que creem em Cristo, não importa a denominação, não importa o grupo. Agora vejam, esse era o trabalho do Espírito Santo, vejam, na qual em São Mateus nos fala desse trabalho de recolher toda classe de peixes. E estava a promessa de que no fim do tempo Deus enviaria os anjos ceifeiros para realizar essa separação, essa segregação entre o certo e o errado. Diz no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 13, versículo 47, diz: assim mesmo o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe todo tipo de peixe, e uma vez cheia, saca à margem, e sentados onde estavam sentando, onde se sentariam esses ministérios? Vejam, nesse instrumento, porque foi isso o que fizeram Tiago e João, e falaram à sua mãe que pedisse isso a Jesus.
E Jesus falou, isso não compete a mim dá-lo, mas aquele que está preordenado por Deus, ou seja, que esse trabalho que esses ministérios estariam realizando, os quais estariam se repetindo os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, estava destinado desde antes da fundação do mundo para esse instrumento, esse véu de carne. Assim como o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe todo tipo de peixes, e uma vez cheia, assaca a praia, e sentados recolhem os bons e em cestos, e os maus jogam fora. Assim vai ser no fim do século. Os maus agora jogam fora. Tem uma mensagem aí que o irmão Branham diz, na mensagem, o Deus dessa era perversa, diz, na página 19 abaixo, para 20 diz, e quando a luz reflete, eles se espalham, fogem entre nós, porque não eram de nós, não eram dos nossos. A Bíblia diz, eles não podem viver na luz do mundo, porque o Deus dos céus enviou sua luz nesses últimos dias para que ele pudesse iluminar no caminho para os seus filhos. Vejam, o que ele nos falou aí. Não estão conosco porque não eram de nós e tiveram que partir, é o que diz aí. Os maus expulsam o que não era desses peixes, do qual o irmão Branham pegou o anzol para pescar. Esses peixes, vejam na página, vamos ver aqui do livro de Citas, página 11, página 12, parágrafo 97. Aí você pode ler isso tudo, que é o que nos fala dessas etapas as quais estava o reverendo William Branham. Depois, vejam, primeiro ele tinha sido colocado em um lugar onde estava se realizando uma atividade. Veja, isso tudo está acontecendo nas eras. E depois, mais adiante, os leva de lado. Depois, mais adiante, o levam a um lugar onde vê, ou seja, ele vê tentando introduzir um cadarço de sapato sobre o ilhós de um sapatinho de criança, vejam. E estes são pentecostais, vê? Vai subindo de etapa em etapa. Tudo isso já foi mostrado, representado e cumprido no tempo do irmão Branham e todo esse tempo. Mas vejam que depois foi colocado, e mais acima, e também foi mostrado, representado e cumprido no tempo do nosso irmão William. Porque o único que está realizando essa pesca milagrosa é um instrumento que Deus tem vivo nesse tempo final, onde o irmão Branham, vamos terminar aqui primeiro esta citação de Mateus 13, para terminar de ler ali, versículo 50 diz, versículo 49, assim será o fim do século, sairão os anjos e separarão os maus dos justos e os lançarão na fornalha de fogo, ali será o choro e ranger de dentes. Jesus disse, entendestes estas coisas, todas estas coisas? E eles responderam, sim, Senhor. Agora vejam, nessa mensagem, a semente da serpente, na página 47, nos diz ali o reverendo William Branham, nessa mensagem, um parágrafozinho no final diz, tenho apenas que pregar a palavra, jogo a rede e a puxo para dentro. Aí tem sapos, aranhas do mar, serpentes e também alguns peixes. Isso depende de Deus do decidir isso. Eu apenas puxo a rede, apenas prego a palavra e faço para dentro e digo, aqui está, Senhor, todos ao redor do altar. Tu conheces os teus, tu conheceste eles desde a fundação. Eu não sei quem é quem, tu sim. Ele não sabia, nenhum dos mensageiros sabia. Por isso,
se deixassem, vejam, nesse mesmo capítulo 13, versículo, vamos ver aqui, versículo 24 diz, do Evangelho segundo São Mateus, e referiu outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semou a boa semente no seu campo, mas enquanto dormia os homens, veio ali o inimigo e semeou joio entre o trigo e se foi. E quando saiu a erva e produziu fruto, então apareceu também o joio. E vieram então os servos do pai de família e disseram, ou seja, os mensageiros de cada era: Senhor, não semeastes boa semente em teu campo? De onde então veio esse joio? E ele disse: o inimigo fez isso. E os servos disseram: querem que nós vamos e arranquemos? E ele lhes disse: não, para que não arrancando o joio, também arranqueis com ela o trigo. Nenhum mensageiro das eras conhecia, sabia quem era trigo e quem era joio. O trabalho deles era recolher a rede. E aí, vejam, ele disse: eu jogo a rede e puxo. No tempo de William aconteceu a mesma coisa, jogou a rede e a puxou, e puxou, vejam, todas estas coisinhas que aconteceram, o primeiro puxão, o segundo puxão, dos peixes se aproximando, olhando, tudo isso foram etapas que foram realizadas em seu ministério, o qual foi o trabalho que se realizou em diferentes esferas aqui na humanidade. E tudo isso correspondia à etapa onde Deus ia realizar esta separação e essa colheita dos peixes grandes. Por isso, no fim do tempo, alguns vão dizer: mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trabalhei aqui, eu trabalhei nesta organização, eu trabalhei nessa outra, eu fui diretor, diretora, ou isso, ou aquilo, fiz tantas coisas, eu contribuí mais que todo mundo. Apartai-vos de mim, praticadores de maldade. Vejam, não são reconhecidos como instrumentos escolhidos de Deus, correspondente a essa era de dispensação, porque rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez, rejeitaram entrar por essa porta, ou seja, não são reconhecidos pelo mensageiro da dispensação do reino, porque se uma pessoa não reconhece como o governador, como o rei, como vai querer ele no seu gabinete? Esse não vai estar no seu reino, pois todos aqueles que não receberam o Senhor na sua segunda vinda, no cumprimento do 7º selo desse anjo que era diferente dos demais, não vão estar na ceia das bodas do Cordeiro e muito menos no glorioso reino milenial. Voltaremos a ver eles depois do milênio, se é que não cruzaram a linha, porque obterão vida eterna. Se não, então serão destruídos em alma, espírito e corpo. Simples assim. Agora vejam, esse trabalho de jogar a rede, esticar a rede, aqui depois, quando ele diz ao Senhor, vieram então os servos do pai de família e disseram ao Senhor: não semeaste boa semente em teu campo? De onde, pois, tem o joio? E ele lhes disse: o inimigo fez isso. E os servos disseram: querem, pois, que nós vayamos e a arranquemos? E ele disse: não, para que não arrancando o joio, arranqueis também com ela o trigo. Deixai crescer juntamente um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e amarrai em feixes para queimá-lo, mas do trigo recolhei no meu celeiro. Agora vejam como esse instrumento no qual Deus está operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, faz esse trabalho. É a palavra que está realizando esse trabalho. E muitos saem a não estar seguindo a esse instrumento, o cumprimento da vinda do Senhor, porque não eram de nós, e a mesma palavra é a que os descobre. Acenda a luz, diz um pouquinho antes dessa mensagem que lemos, e verão baratas e grilos e saindo correndo, e diz: saíram de nós porque não eram de nós. Agora vejam, o irmão Branham diz aqui: tenho apenas que pregar a palavra
jogo a rede e a puxo para dentro. Ali tem sapos, aranhas do mar, serpentes e também alguns peixes. Isso depende de Deus decidir isso. Eu apenas puxo a rede, apenas prego a palavra e a puxo e digo, aqui estão, Senhor, todos ao redor do altar. Tu conheces os teus. Vejam, tudo isso se cumpriu nessa página do parágrafo 97 do livro de Citas, onde, a princípio, vejam, tudo isso que foi mostrado ali, tudo isso no tempo do irmão Branham estava se cumprindo e também, em parte, no tempo do irmão William. Aqui estão, Senhor, todos ao redor do altar, tu conheces os teus, tu os tens conhecido desde a fundação. Eu não sei quem é quem, mas os anjos segadores sim sabem. Os anjos ceifeiros sim sabem quem é quem. Tu sim, assim que isso depende de ti, Senhor. Isso é o melhor que posso fazer por ti. Agora eu vou aqui, pesco com a rede em algum outro lugar e obtenho outro grupo dentro. Isso é tudo que posso fazer. E ele escreve a rede e a pesca. E no outro, escreve Mateus 13, 47 ao 50. Agora, vejam como Deus está cumprindo nesse tempo final tudo o que Ele prometeu. E Ele disse que seria de uma maneira tão simples que, se não vigiássemos, nos passaria despercebido. E Ele estaria recebendo aqueles que os estava esperando. Veja na mensagem, os verdadeiros discípulos permanecem na palavra, pregada 19 de maio de 1999, em Escarcélega, Campeche, México, diz: e vejam como em 1 de João, capítulo 2, versículo 27, nos diz: mas a unção que vós recebestes dele permanece em vós, e não teis necessidade que ninguém vos ensine, assim como a unção mesmo vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, senão que ele vos tem ensinado. Permanecei nele. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando se manifeste tenhamos confiança, para que na sua vinda não nos afastemos dele envergonhados, diz o irmão William, para que em sua segunda vinda não nos afastemos dele, para quando ele se manifeste em sua segunda vinda, não nos afastemos, mas sejamos próximos dele, recebidos por ele. Por isso ele disse: o que vem a mim, eu não lanço fora. E nesse tempo final, todos os que se aproximaram ao cumprimento dessa visitação de Deus, a maior bênção, o cumprimento da segunda vinda do Senhor, foram recebidos por Ele. Ou seja, todos os que se aproximaram do cumprimento da sua segunda vinda, a visitação de Deus, a maior bênção. Nos coloquemos de pé e assim deixamos nesse tema a visitação de Deus, a maior bênção, ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.